por que não pedirmos a Nossa Senhora que nos una ao coração de Jesus, como ela foi unida ao Sagrado Coração de Jesus? Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Jesus Cristo. No dia de hoje, eu lhe convido a ouvir a maravilhosa história de Santa Margarida Maria Alacoque, que teve a graça extraordinária de ter visões e visões durante vários anos, visões de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi ela especialmente chamada para tornar muito conhecida na França a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Mas antes de falar dela, eu queria convidar a você a participar do nosso canal, se você é novo no canal, você se inscreva, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, faça com que os seus amigos também conheçam este programa. E meu nome é Atílio Faoro, eu gravo este vídeo diretamente da França, onde eu resido, para a campanha da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus no Brasil. A nossa campanha tem uma missa que você pode também aproveitar e pedir intenções pelos devotos do Sagrado Coração de Jesus, pelos amigos do Sagrado Coração de Jesus, por todos os católicos, e você terá a ocasião de colocar as suas intenções mais prementes, espirituais, materiais, de tudo que você quiser, peça. Pedi e recebereis é o conselho evangélico. Se nós não pedirmos, não receberemos. Então, eu lhe incentivo a pedir graças ao Sagrado Coração de Jesus. Então, agora vamos à história maravilhosa de Santa Margarida Maria Alacoque. Ela... esqueci uma coisa muito importante. Tanto a Dona Elza, nossa diretora, como eu, e como todos os colaboradores que trabalham para preparar esta campanha, temos uma palavra de agradecimento. Essa palavra de agradecimento é para você. Nos comentários que nós recebemos, muita gente diz, ai que bom, como eu recebi isso, agradece o vídeo, mas esses agradecimentos são dirigidos aos que organizam a campanha, mas no fundo aqueles que nos ajudam financeiramente, aqueles que nos ajudam fazendo que a campanha seja conhecida, o Sagrado Coração de Jesus seja venerado e seja redescoberto. Nós estamos numa época em que tudo está sendo redescoberto. Nas épocas de decadência, como essa que nós estamos vivendo, Deus dá graças para redescobrir a fé. E isso é o testemunho que aparece mais ou menos em pessoas diferentes, com palavras diferentes. Eu estou redescobrindo a fé. Estou redescobrindo a Igreja Católica. Estou redescobrindo o Sagrado Coração de Jesus. Eu estou redescobrindo ou descobrindo o Imaculado Coração de Maria. E isso é uma alegria muito grande para nós que estamos trabalhando nesse apostolado. De modo que Nosso Senhor seja cada vez mais louvado e você que está nos ajudando, lembre-se que existe uma promessa feita pelo Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria, em que ele diz o seguinte: as pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. Não é apenas que nosso Senhor Jesus Cristo diz, eu agradeço, não é que nosso Senhor Jesus Cristo toma as palavras de maneira ligeira. Seu nome está inscrito no coração de Jesus para sempre. Que mais nós queremos?
Isso significa que na hora da nossa morte, na hora que nós tivermos o grande juízo, que é o grande momento da nossa vida, é a hora da morte, por isso nós rezamos na Ave Maria, rogai por nós agora e na hora de nossa morte, o Sagrado Coração de Jesus estará conosco para nos ajudar, para nos lembrar, para nos dar misericórdia, para nos levar ao céu, que essa é a nossa finalidade. Nós não estamos aqui, não fomos criados para a terra, nós fomos criados para viver, amar, servir e glorificar a Deus nesta terra e na eternidade. Santa Margarida Maria, ela viveu num século muito importante para a história da França e para a história do mundo. Eu quero localizar um pouco historicamente onde que ela nasceu. Ela nasceu na França, evidentemente, todo mundo sabe. Ela nasceu em 1647 e morreu em 1690 com apenas 43 anos. Veja, 43 anos é um tempo muito curto na Terra. Mas ela também foi contemporânea de um outro grande santo, 1673 e 1716, que foi São Luís Maria Grignon de Montfort, o grande apóstolo da devoção ao Sagrado a Nossa Senhora, segundo e promotor da consagração a Nossa Senhora, segundo o método de consagração como escravo nas mãos de Maria, escravo de Jesus nas mãos de Maria. É o método conhecido pela escravidão a Nossa Senhora. Então esses dois santos vieram mais ou menos assim 100 anos antes da Revolução Francesa. E vários historiadores comentam, inclusive o professor Plínio Correia de Oliveira tem um artigo em que ele comenta isso, essas duas intervenções, esses dois santos que Deus mandou para a França naquele século, onde havia muitos germes da Revolução Francesa, foi uma tentativa de Deus para extirpar a Revolução Francesa. E se tivesse havido correspondência à mensagem de Santa Margarida Maria, a pregação de São Luís Grignon de Montfort, a França poderia ter uma conversão e a Revolução Francesa poderia não ter se realizado. E naquele tempo, quer dizer, no século XVII, século XVIII, a França estava no auge da sua influência no mundo. Então era o país chave de tudo o que ia se passar no mundo. E tanto foi assim para o mal, porque a Revolução Francesa levou os erros da impiedade e da imoralidade e do ódio à igreja para o mundo inteiro, e que deu depois no comunismo, porque o comunismo é fruto da Revolução Francesa. Tudo isso poderia ter sido evitado se o povo francês e as elites francesas, começando pelo rei, tivesse obedecido, seguido, acatado as mensagens do Sagrado Coração de Jesus. Eu lembro apenas uma coisa: Santa Margarida mandou mensagens ao rei, dizendo que o rei devia colocar na bandeira da França o Sagrado Coração de Jesus e consagrar a França ao Coração de Jesus. Luís XIV era o rei nessa época. Ora, ele não fez isto. Quando chegou o sucessor dele, que foi Luís XVI, que foi decapitado pela Revolução, já preso na prisão em Paris, na prisão do Templo, a famosa prisão do Templo em Paris, que ainda existe, ele fez lá uma renovação precária, provisória, condicional, dizendo que se ele fosse libertado e voltasse a ser rei, ele faria a consagração solene da França. Mas já era tarde, a hora de Deus já tinha passado. Então veio a Revolução Francesa, veio o derramamento de sangue, veio o comunismo depois, vieram todos os erros seguidos da Revolução Francesa.
E aqui me chama a atenção uma coisa desde logo. Qual é a lição desse episódio? É que nós todos temos que corresponder à graça de Deus. Um povo inteiro foi chamado, o rei foi chamado, mas o povo inteiro foi chamado. Os católicos foram chamados a abandonar aquela vida que eles tinham de frivolidade, de falta de amor de Deus. Foi um período muito decadente na França, e que São Luís Grignon de Montfort, do seu lado, ele foi apóstolo da devoção à Nossa Senhora e ele foi excomungado. A vida dele é incrível. Ele foi excomungado em várias dioceses da França, não podia falar, não podia fazer pregação, ele era missionário. E ele conseguiu depois uma autorização do Papa para fazer missões, mas foi excomungado por vários bispos. Então vejam como era a coisa. Até bispos excomungavam um santo como este. E deu na Revolução Francesa, que acabou com o antigo regime, e deu que hoje nós estamos sofrendo, no fundo, desses erros que vêm da Revolução Francesa, nas crises que estamos sentindo no nosso querido Brasil e no mundo inteiro. Na perseguição aos católicos estamos sentindo. Então, é muito importante essa primeira lição. Quando a gente pensa na obrigação que nós temos de corresponder à graça, a gente sempre pensa, os outros devem corresponder, eu não preciso corresponder. Não. Existe uma palavra da Escritura, que é muito bonita, que diz o seguinte: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O povo francês, no século XVII, XVIII, falando do século XVII e XVIII, porque foi esse período em que os dois santos viveram, São Luís Grignon, eu não sei se eu disse, ele foi em 1673 e morreu em 1716. E esses dois santos poderiam ter sido ouvidos e não foram, porque o povo estava, e as elites, quer dizer, as classes dirigentes, o rei, a nobreza, estavam também endurecidas e depois se perdeu tudo, né? Eles mesmos perderam tudo. Então nós temos que a história é feita da correspondência dos homens. Essa é a grande lição que nos dá Santa Catarina. Agora vamos contar um pouco como ela correspondeu à graça. Ela tem três coisas que eu quero contar da vida dela. Primeiro, se você está me ouvindo e aconteceu na sua vida de ter perdido seus pais, quando moço, quando criança, peça a Santa Margarida Maria que ela lhe ajude, porque ela é a protetora dos órfãos, pelo fato de que ela perdeu o pai dela quando era muito menina. Então isso foi um golpe tremendo para a vida dela e por isso a igreja celebra ela como a protetora dos órfãos. E aliás, a festa dela, eu queria dizer também que a festa de Santa Margarida Maria é celebrada pela igreja no dia 16 de outubro. Na realidade, ela morreu dia 17. A tradição da igreja é celebrar a festa no dia do santo, da morte do santo. Por que da morte? Porque é quando o santo entra na eternidade. E quando entra na glória eterna, ele entra no céu. Então, a plenitude da vida dele se realiza o dia que ele entra no céu. Mas no caso de Santa Margarida Maria, aconteceu que no dia 17 já tinha um grande santo no calendário, que era Santo Inácio de Antioquia. Então a igreja antecipou a festa dela para o dia 16. De maneira que, na realidade, a festa é 16 e 17. Né? 16 para a igreja, 17 pelo dia que ela entrou no céu. É uma primeira coisa que eu queria lembrar. Que ela é padroeira dos órfãos e que entrou no céu no 17 de outubro. Segunda coisa que é muito interessante, eu falei de São Luís Grignon de Montfort, falei da consagração como escravo a Nossa Senhora, e por uma graça especial de Deus, ainda não era conhecida
no tempo dela, a devoção que São Luís Grignon pregava de consagração como escravo a Nossa Senhora. Mas ela teve uma graça especial para fazer a consagração como escravo. Interessante isso, não é? Quer dizer, a gente vê como Deus estava selecionando essa alma e aproximando ela de Nossa Senhora e colocando ela nas mãos de Nossa Senhora. E aqui, mais uma vez, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção que não se entende sem a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quem tem a Deus por pai, tem Maria por mãe. Isso é São Luís Grignon que diz: quem tem Maria por mãe, tem a Deus por pai, tem Jesus por pai. Então, nós não podemos esquecer que as duas devoções estão unidas. E São João Eudes, o grande São João Eudes, que tratou largamente da devoção aos dois corações, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, ele diz que praticamente não existe dois corações. Um é o coração de Jesus, divino, outro é o Imaculado Coração de Maria, que não tem o aspecto divino, ela não é deusa, mas ela é tão unida a nosso Senhor Jesus Cristo, que é um só coração. E aqui está uma lição para nós também. Por que não pedirmos a Nossa Senhora que nos una ao coração de Jesus, como ela foi unida ao Sagrado Coração de Jesus? Não há uma graça maior do que pedir que ela nos una. E se você não é consagrado também a Nossa Senhora, segundo São Luís Grignon, procure. Eu vou deixar aqui no vídeo, inclusive, o link do livro que explica isso, o livro de São Luís Grignon, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e você procure aproximar-se de Nossa Senhora. Vamos nos agarrar em Nossa Senhora. Nossa Senhora vai nos levar ao coração de Jesus. E segunda coisa que eu queria contar da vida dela é que ela foi muito fraca de temperamento, de vontade. E ela, apesar disto, ela pediu a Nosso Senhor para tomar conta dela. E Nosso Senhor fortificou a vontade dela. Porque, infelizmente, a nossa vontade é muito fraca. Nós quantos propósitos temos e que caem pela estrada, né? A vida está cheia, a nossa vida, a minha vida, a vida de você que está me ouvindo, a vida de todos nós católicos, é cheia de bons propósitos e depois não conseguimos garantir esses bons propósitos. Por quê? Porque a vontade é fraca. A carne é fraca, como diz São Paulo. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então, Santa Margarida ofereceu-se a Nosso Senhor Jesus Cristo e Nosso Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: eu vou te dar a fidelidade na vontade, de tal maneira que, segundo os biógrafos, sobretudo o padre Croizet, que conta muito bem a história e a vida espiritual de Santa Margarida Maria, ela foi tão fiel na vontade dela, pessoal, de seguir a vontade de Deus, que não se tinha impressão de que ela tinha o pecado original. A mancha do pecado original praticamente não existia. Aliás, isso se vê bem nas pinturas. Tem uma pintura que você vai ver agora aqui, a pintura dela, que se conhece lá, que existe um quadro muito bonito lá em Paray-le-Monial, onde eu estive recentemente para levar intenções dos membros da campanha. Neste quadro se vê uma extrema pureza, uma alma pura, que faz lembrar a Santa Teresinha do Menino Jesus, que se disse dela que ela nunca tinha cometido um pecado mortal, mesmo venial. Quer dizer, são almas puras. Estão exemplos para nós seguirmos de almas que querem unir-se a Nosso Senhor Jesus Cristo, querem a santidade e se entregam à sua vontade, a fazer a vontade de Deus. Este é o meu comentário a fazer a respeito de Santa Margarida Maria, e eu termino pedindo que ela interceda por nós todos e para que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, tomem conta do Brasil e o fogo
do amor divino que está nessas devoções, seja o verdadeiro fogo das almas católicas no Brasil. Eu me despeço então, até o próximo vídeo, lembrando sempre que você pode não colocar o seu nome na missa dos devotos do Sagrado Coração de Jesus. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, passe para os amigos, para que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus seja sempre, sempre mais conhecida e o Sagrado Coração de Jesus abençoe o nosso querido Brasil. Até a próxima vez.